Você assiste agora Alego News. Aprovado na CCJ projeto que beneficia dependentes do IPASGO. Projeto da LDO para 2022 chega ao Poder Legislativo. E veja também, presidente da Comissão de Turismo participa de eventos em Santo Antônio de Goiás. É agora, no Alego News. Boa noite. Na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação de hoje, todos os projetos em pauta foram votados. Entre os processos apreciados, o que autoriza a contratação de professores temporários que recebeu pedido de vista. Confira outros destaques da reunião com a repórter Bruna Mastrella. 29 projetos de lei, quase todos de autoria parlamentar, foram apreciados na reunião da CCJ desta terça-feira. As votações foram iniciadas pela proposta do governo que modifica o plano de cargos e vencimentos do magistério estadual. O objetivo é contratar professores temporários para reduzir o pagamento de horas extras aos profissionais em atividade. A matéria recebeu pedido de vista. Entendemos que aquilo que a legislação hoje permite, inclusive daquilo que o servidor se sente prejudicado, ele entra na justiça, mas para melhorar, nós precisamos garantir que exista participação e o conhecimento e informação do servidor. É o que não aconteceu nesse momento. A proposta do governo que autoriza a alienação de 57 imóveis pertencentes ao Estado também voltou à CCJ. Ela havia sido emendada na última sessão plenária por deputados da oposição, que alegam equívocos sobre a descrição das áreas e que ela contraria dispositivos da Lei Geral de Licitações. Por exemplo, o governo pega de uma empresa que deixou de pagar alguns tributos. O governo pega, recebe como um pagamento da dívida. Essa área precisa ser leiloada, precisa ser vendida. Então são essas áreas. Pode ter certeza que o governo do Estado ele vem trabalhando, pensando no coletivo, pensando na população, pensando em nosso Estado e principalmente nas gerações futuras. Pelo menos 10 matérias deliberadas na reunião receberam pedido de diligência, expediente que historicamente tem sido alvo de críticas por parte dos parlamentares. O desrespeito à autoria de projetos que tratam de um mesmo assunto também foi alvo de reclamação. Nós tivemos vários projetos aí, Adriana Costa, primeiro que eu não sei o teor da diligência. Não está no portal da transparência, eu gostaria que Vossa Excelência me colocasse, pedir para que minha assessoria jurídica conversasse com a ANEEL. Não tive a resposta do teor da diligência, mas se for para a Secretaria de Economia, eu digo que no próprio veto ou sanção do próprio governador, ele vai fazer. 47 projetos da pauta de hoje da sessão ordinária híbrida, que recebeu o projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, e entre as matérias em destaque, a que altera o Fundec, e ainda nas discussões entre os parlamentares, a extinção do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Confira os detalhes do plenário com Murilo Santos. A deputada delegada Adriana Corsi comentou o atentado a uma creche em Santa Catarina com 5 mortos. 3 bebês foram mortos e 2 professoras. Um ato de extrema violência que a gente espera que a justiça seja feita. Já o deputado Paulo César Martins pediu 1 minuto de silêncio e lamentou a morte do ex-deputado Humberto Xavier, que era de Quirinópolis, no sudoeste do estado. Era um deputado que não media esforços para poder acrescentar o papel de união, de respeito para o bem-estar do desenvolvimento do estado de Goiás. Ainda no pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro voltou a reclamar dos custos da produção de leite em Goiás. Pediu providências ao governo federal, desabafou e denunciou o cartel. Deputado Chico AGL, se o senhor entrega leite para o laticínio Piracanjuba, a Tirol, não, se o senhor quiser sair do laticínio Piracanjuba e ir para a Tirol não pode pegar. Cartel! Na ordem do dia, o assunto principal foi a PEC, proposta de emenda constitucional, sobre a extinção do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios. O tema ainda não entrou em votação, mas vários parlamentares já estão se manifestando.
alguns favoráveis, outros contrários. O deputado Álvaro Guimarães, um dos mais experientes da casa, disse que ainda está estudando e analisando a proposta. Por enquanto, eu estou observando e analisando. Você sabe que a hora de votar, mas como nós temos muitos dias ainda, acho que isso não vai ser votado também a toque de caixa. Isso deve ter algumas audiências públicas, eu defendo isso aí. Depois de uma ampla discussão, certamente a maioria vai decidir. O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado coronel Adailton, esteve em Santo Antônio de Goiás, localizada a 28 quilômetros da capital. Ele participou de uma feira gastronômica realizada na modalidade drive-thru e que representa a retomada das atividades no setor do município. O parlamentar também visitou o Parque Jacarandá, principal unidade do município, que conta com mais de 100 pés de jacarandá, além de ipês. E também o portal de entrada da cidade e a Praça da Igreja Matriz. Juntamente com lideranças políticas, definiu metas para trazer mais benefícios àquele município. E essa semana, o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, esteve na Alego para a apresentação dos gastos financeiros e de serviços realizados pela Secretaria referentes ao terceiro quadrimestre de 2020. Confira na reportagem de Murilo Santos. O secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, falou sobre vários investimentos da pasta: transplantes, convênios, auditorias, produção hospitalar, atendimento no HCamp, qualificação profissional e situação das obras. De acordo com o secretário, foram repassados aos municípios cerca de 292 milhões de reais de forma ordinária e mais quase 140 milhões extras. Ismael Alexandrino falou também sobre testes de Covid, internações, leitos de UTI e vacinação. Ele ainda apresentou aos deputados o destino dos 10 milhões de reais doados pela Assembleia Legislativa no ano passado para combate à Covid. No momento de perguntas de deputados, Antônio Gomide e Paulo Trabalho pediram maiores investimentos na região nordeste do estado. A promessa foi de olhar com maior atenção. Rubens Marques perguntou o tamanho do impacto financeiro com a pandemia. O secretário respondeu que somente na saúde foi de 477 milhões de reais. Em resposta ao líder do governo na casa, Bruno Peixoto, disse que o Estado investiu na prática 12,97% do orçamento na área. O presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Alego, deputado Tiago Albernaz, revelou que a prestação de contas foi satisfatória. Muito proveitosa a reunião de hoje à tarde, acho que o secretário foi muito feliz na apresentação da sua prestação de contas, extremamente transparente, bastante detalhada, trouxe informações que de fato eram questionamentos nossos, do nosso dia a dia, e pôde elucidar aqui diversos questionamentos dos deputados que fizeram uso da fala na audiência. Tenho certeza de que hoje é um dia extremamente produtivo, não só para essa comissão, mas para toda a Assembleia Legislativa. Ao final, o secretário de Saúde fez um apelo. Pediu a todos que contribuam para desmistificar a vacina. A vacina, ela é o grande trunfo, a grande ferramenta, a grande arma que nós temos de combate, e nós vamos nos esforçar dia e noite para colocar a vacina no braço do cidadão goiano, do cidadão brasileiro. Você sabia que a maior usina solar urbana do Brasil está em Goiânia? Bom, o presidente da Comissão de Minas e Energia aqui da Alego, o deputado Virmondes Cruvinel, foi lá para conhecê-la de perto. Os detalhes você confere agora. A rede de supermercados Açaí aproveitou o potencial solar e instalou a usina na unidade da Avenida Independência, próxima à rodoviária da capital, em uma área de aproximadamente 8.000 metros quadrados. Ao todo, mais de 2.800 placas fotovoltaicas captam a luz solar e, com a energia gerada pela usina em um ano, é possível carregar 359 celulares, suprir o consumo de energia de 757 residências e manter 5.300 televisões ligadas por 5 horas todos os dias do ano.
Esse potencial chamou a atenção do deputado Virmondes Cruvinel, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa, que visitou o local acompanhado por representantes do Grupo Pão de Açúcar, proprietário do açaí. Com a usina solar, a loja conseguiu diminuir 40% do consumo de energia elétrica e evitará a emissão de quase 3.000 toneladas de CO2 pelos próximos 25 anos, o equivalente a quase 18.000 árvores plantadas e uma economia de R$ 2.600.000. A partir do momento que eu instalo uma planta solar, eu não dependo da energia da concessionária. Então, ou seja, eu vou estar gerando uma energia 100% limpa e, além disso, a gente tem o viés da sustentabilidade, ou seja, é uma energia 100% renovável, em que, de fato, a gente garante e a gente sabe que aquela energia é proveniente de uma fonte renovável, nesse caso, o sol. Além de ser uma tecnologia econômica e renovável, a energia solar traz diversos benefícios para o meio ambiente e para as empresas. A geração de energia limpa tem crescido consideravelmente na última década. Isso devido a incentivo de aquisição de equipamentos. Esse avanço tem demonstrado que as práticas sustentáveis não são apenas mais uma proposta, mas um modelo a ser seguido pela sociedade. Através da Comissão de Minas e Energia, nós temos aí a possibilidade dos encontros mensais do Fórum de Energia para ajudar a acelerar a legislação, fiscalização, mas nós conciliamos isso com as visitas técnicas, para conhecer boas práticas, buscar tanto em empresas como também em municípios que possam utilizar a energia renovável como uma forma, inclusive, de garantir sustentabilidade. Nós conhecemos aqui de perto hoje o sistema do açaí atacadista, que desde 2007 instalou cerca de 2.800 placas, que garante a sua própria sustentação aí com relação à energia. Acompanhe agora uma entrevista com o novo diretor superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Ele esteve aqui nos nossos estúdios e eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre o desafio de assumir o órgão nesse momento de retomada da economia. Conosco hoje o novo diretor e superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Superintendente, é um grande prazer recebê-lo para a gente falar sobre o trabalho do Sebrae, com o senhor que assumiu recentemente o Sebrae, que faz um trabalho tão importante. Bacana, Tiago, realmente uma grande oportunidade que temos pela frente. O Sebrae, que é uma empresa que provém a solução aos pequenos negócios no nosso estado de Goiás, e nós daqui em diante certamente estaremos mais próximos a todo o nosso público direcionado, promovendo ações, capacitações, cursos e ajudando principalmente os pequenos negócios a se desenvolverem cada vez mais no nosso estado de Goiás. O senhor teve uma passagem muito positiva pela Secretaria da Agricultura do estado de Goiás, saiu agora recentemente, inclusive saiu muito elogiado pelo governador Ronaldo Caiado. O que o senhor traz dessa experiência na Secretaria da Agricultura para a superintendência do Sebrae? Bom, acima de tudo, a concepção de que nós temos grandes oportunidades e fazemos isso em conjunto com um time, com uma equipe, e eu tenho certeza que todo o grupo do Sebrae está empenhado nesse processo, principalmente agora numa retomada da economia, onde o Sebrae tem um papel importantíssimo de ajudar os pequenos negócios a se desenvolverem, e nós vamos certamente aproveitar todas as ações que já são executadas, alavancarmos os projetos que existem, desenvolvemos as micro e pequenas empresas, os empreendimentos individuais, acima de tudo, levando as soluções do Sebrae a esse público e dando ali uma oportunidade deles se promoverem, de se desenvolverem, melhorarem a sustentabilidade das suas empresas. Só para você ter uma ideia, Tiago, a gente tem, dentro desse contexto como um todo, o próprio Sebrae fez um estudo. Nesses últimos meses, as empresas elas estão tendo, principalmente as micro e pequenas empresas, uma redução no seu faturamento, e diretamente isso impacta os negócios, isso impacta a geração e as oportunidades de criação de empregos, e diretamente uma crise em que nós estamos aí diante dela, mas ao mesmo tempo uma situação de grandes oportunidades que nós teremos pela frente, onde o Sebrae certamente se envolverá com uma missão importante neste momento de ajudar aos microempreendedores, de fomentar
os negócios que já existem, desenvolver novos negócios e, acima de tudo, promover o desenvolvimento do nosso estado de Goiás. Superintendente, o mundo está tendo que se reinventar. A maneira de comprar mudou, a maneira de vender mudou, a maneira de produzir mudou. O que o Sebrae precisa mudar para continuar atualizado nesse novo tempo que nasceu e que está renascendo a cada dia com a pandemia? Bom, o Sebrae é uma escola contínua de mudanças e de transformações, principalmente objetivando a referência aos pequenos negócios. Certamente estamos trabalhando em todo o contexto de todas as ações que são desenvolvidas, nas consultorias, nas soluções tecnológicas, por exemplo, o webinar, nas assessorias diretas aos empresários, onde nós estaremos, de certa forma, apresentando essas soluções aos empresários goianos, seja, por exemplo, uma ação, iniciativa que já está sendo muito trabalhada, que é o Sebrae na sua empresa, onde um consultor do Sebrae entra na empresa, ajuda a fazer um diagnóstico, um levantamento da situação daquela empresa, promove todo o planejamento orçamentário, financeiro, desenvolve potencialidades de mercado, de exploração e, acima de tudo, traz um contexto em que aquela empresa ela passou por um momento, por um cenário que não foi muito favorável ao longo dos últimos meses, mas a gente tem realmente uma expectativa de crescimento pela frente. E aí eu faço um comentário muito importante, Tiago, no nosso estado de Goiás. De janeiro a março desse ano nós tivemos, os dados do CAGED, um saldo positivo de quase 40 mil vagas, 39,7 mil vagas de empregos que foram abertos. Isso demonstra realmente um reposicionamento diante dessa situação que nós estamos, ainda dentro de uma pandemia, mas numa grande alavancagem na retomada da nossa economia. E um outro dado muito importante, nesse também primeiro trimestre desse ano de 2021, nós tivemos 8,7 mil empresas abertas, segundo os dados da Juseg, o que corresponde ao maior número nos últimos 5 anos dentro do nosso estado de Goiás. O que isso significa? Isso é uma sinalização de que os empreendedores eles estão cada vez mais se reinventando diante de todo esse processo, e o Sebrae está atento a essas mudanças, a essas transformações, podendo dar o apoio direto aos micro, pequenos empreendedores e, acima de tudo, fortalecendo a economia e o nosso estado de Goiás. Há pouco, superintendente, o senhor usou a palavra retomada. Inclusive, nós temos uma secretaria aqui em Goiás específica para dar apoio a essa retomada. Há também a Secretaria de Indústria e Comércio, que já tem também um papel de apoio aí ao empresariado no geral. Temos outras organizações, como por exemplo a FIEG e outros órgãos também que atuam nesse momento de apoio. Qual a importância desses órgãos estarem alinhados para realmente, de fato, dar a mão ao empresário para que a gente tenha uma retomada segura? Essa é a orientação que nós temos. Nós temos um Sebrae hoje que é gerido na sua governança por um conselho administrativo que representa o Fórum Empresarial do nosso estado de Goiás, as principais entidades de classe do setor empresarial. E a orientação do nosso presidente, de toda a diretoria executiva, é realmente estarmos de mãos dadas num momento como esse, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, seja com as entidades de classe, com toda a sociedade goiana, para que a gente possa estar presente nos 246 municípios, atendendo as mais de 600 mil empresas que nós temos no nosso estado de Goiás. Eu queria que o senhor falasse sobre o seu sentimento. O senhor está assumindo agora, esta é praticamente uma das primeiras entrevistas exclusivas que o senhor concede depois de já oficialmente superintendente do Sebrae. Qual é a expectativa do senhor em relação a esse cargo e o que os nossos telespectadores aqui da TV Alego também podem esperar do senhor? A expectativa de enganjarmos nessa proposta, cumprirmos a missão que o Sebrae tem de desenvolver os pequenos negócios no nosso estado de Goiás, promover a transformação do nosso empreendedorismo acima de tudo e certamente o apoio do Sebrae a todos que estão nos assistindo. Venham falar conosco, procurem um escritório, procurem uma agência do Sebrae, procurem uma sala do empreendedor, procurem os nossos canais de atendimento, seja por 0800 570 0800. Estaremos de portas abertas para recebê-los e, acima de tudo, orientá-los e ajudá-los a desenvolver cada vez mais os seus negócios no nosso estado de Goiás. Antônio Carlos de Souza Lima Neto é o novo superintendente, diretor do Sebrae Goiás, conversando conosco aqui na TV Alego. Superintendente, um forte abraço, muito obrigado e muito sucesso aí nessa sua nova jornada. Um abraço. Obrigado, Tiago, um grande abraço.
Bom, esta e outras entrevistas você acompanha ao longo da nossa programação aqui na TV Alego e também no nosso canal no YouTube. O Alego News fica por aqui, nós nos encontramos em uma próxima edição. Um forte abraço, uma ótima noite e até lá!